É isso aí, né, pessoal? Vamos trabalhar. Já pegou seu café? Já colocou o rascunho na mesa? Vamos abrir as contas? O tema da aula de hoje é base de um espaço vetorial. Pessoal, o grande objetivo da aula de hoje é conseguir um conjunto básico de vetores no qual será possível escrever cada vetor do espaço de modo único. Então, nós temos essas duas condições a serem respeitadas. Uma é escrever todo o vetor a partir de um conjunto básico, e que essa decomposição se faça de modo único. Vamos nessa tentativa buscar nosso objetivo. Então, nós temos esse primeiro exemplo. Tenta escrever o vetor V como combinação linear dos vetores dados aqui no conjunto B1, que são os vetores 1, 1, 0 e menos 1, 2 e 0. A sua tentativa será frustrada. Não é possível escrever esse vetor como combinação linear desses dois. Afinal, basta olhar para esse conjunto para perceber que esses dois vetores aqui estão assentados lá no plano R2. A terceira componente deles é nula, enquanto esse vetor está fora do R2, do plano R2, porque a terceira componente dele é diferente de zero. Então, dessa forma, não há possibilidade de eu escrever este vetor como combinação linear desses dois. Então, a nossa primeira tentativa foi frustrada. Então, vamos agora tentar uma segunda maneira de conseguir nosso objetivo. Então, eu considero esse conjunto aqui, agora com 3 vetores, e eu vou tentar decompor o vetor 2, 4 a partir de combinações lineares desses vetores. Vejamos que é possível. Temos, por exemplo, que o vetor 2, 4 é 3 vezes o primeiro, mais 1 vez o segundo, mais 0 vezes o terceiro. Só que o problema é que este mesmo vetor também se escreve de uma segunda maneira, como combinação linear desses vetores dados aqui. Infelizmente, não conseguimos nosso objetivo até agora. No exemplo 1, não foi possível escrever o vetor como combinação linear dos vetores dados. Já no exemplo 2, apesar de ter sido possível escrever um vetor como combinação, essa decomposição não foi feita de modo único. Nosso objetivo só será alcançado quando dispormos do conceito de base de um espaço vetorial. Um conjunto A, formado pelos vetores V1, V2 até Vn, de um determinado espaço vetorial, ele será base se cumprir duas condições. A primeira condição é que o conjunto seja linearmente independente. E a segunda é que o conjunto A deve gerar todo o espaço vetorial V. Então, essas duas condições aqui resolvem o nosso problema. Resolvem porque a condição B vai garantir que o conjunto gera todo o espaço. Dessa forma, será possível escrever todos os vetores como combinação linear. E a outra condição, que é o conjunto sendo LI, vai garantir que essa decomposição é feita de modo único. O exemplo 1 não funcionou porque aquele conjunto dado ele não gerava o R3. Já o exemplo 2 não foi um exemplo feliz porque ele não era um conjunto LI. Então, nós temos essas duas condições atreladas ao conceito de base. Será base se e somente se o conjunto for LI e se o conjunto gerar todo o espaço vetorial. Prosseguimos então com algum exemplo. Vamos lá. Mostre que esse conjunto é um conjunto formado de 3 vetores, é uma base do R3. Então, a primeira coisa que eu tenho que mostrar é que esse conjunto é linearmente independente. Para fazer isso, eu parto sempre de uma combinação linear nula. Está lembrado da aula passada? Quando é que um conjunto é linearmente independente? Quando nós pegamos uma combinação linear nula e mostramos que ela só é possível quando os escalares forem todos iguais a zero. Então, vamos fazer o seguinte. Partimos, então, da combinação linear nula. Essa combinação formará um sistema de equações a partir dessa igualdade. Nós igualamos primeira componente em todas as parcelas, segunda e terceira também, gerando um sistema de equação do seguinte modo. Vamos lá. Na primeira componente, A, 0, mais 2C igual a 0. Está aqui a primeira equação. Olha a segunda. A mais B
mais 0 igual a 0. Aqui está. E a terceira se faz de modo análogo. Esse sistema aqui pode ser resolvido via escalonamento. Isso já trabalhamos também em aulas passadas. Eu vou resolver esse sistema de um outro modo. Eu vou usar substituições, onde eu vou substituir equações dentro de outras. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a variável c e a variável b, respectivamente, em 1 e em 2. Então, isolando a variável c dentro dessa equação e isolando a variável b dentro dessa outra equação, eu obtenho c e b em função de a. Tá? Vamos lá. Quem é c? c é igual a menos a sobre 2. Aqui está. Olha para essa equação. Quem é b? b é menos a. Aqui está. Ou seja, obtive c e b em função de a. Agora eu substituo dentro da equação 3. Tá? Então, nós temos que a mais b mais c igual a 0 implica que o a está sendo repetido, o b eu estou trocando por menos a e o c eu estou trocando por menos a sobre 2. Então, daqui nós temos a conclusão de que o a é igual a 0. Se o a é igual a 0, eu substituo nessas condições que foram criadas aqui e aqui. Então, segue da conclusão de que o a é igual a 0, que b e c também serão iguais a 0. Tá? Dessa forma, nós conseguimos mostrar que esse conjunto é linearmente independente, porque, repito, a combinação linear nula só foi possível quando todos os escalares foram iguais a 0. O próximo passo agora é mostrar que o conjunto é um conjunto de geradores para o R3. Nesse sentido, o que iremos fazer? Nós iremos escrever um vetor qualquer do R3. Mostraremos que esse vetor aqui será escrito como combinação linear desses três vetores aqui. E iremos explicitar quem são A, B e C. Eu vou gerar um sistema a partir dessa igualdade que eu acabei de citar. Eu vou isolar o C na primeira equação. Isolando o C na primeira equação, ficaremos com x menos a sobre 2. Depois, eu vou isolar o B na segunda equação. E aí ficaremos com B igual a y menos a. Aqui está. E depois substituir esses valores aqui na terceira equação. Foi o que fizemos. Pegamos a terceira equação, substituímos os valores de B e C nesta equação. Resolvendo ela, chegamos que o valor do A é x mais 2y menos e. Vamos ter clareza no que estamos fazendo. Estamos em busca dos escalares A, B e C, de modo a tornar esse sistema possível. Já encontramos o valor do A. Obviamente, ele está definido em função do ponto qualquer, x, y, z. Encontrado o valor do A, eu substituo nessa equação que determina o valor do C e nessa equação que determina o valor do B. Substituindo, então, nessas equações, nós temos que C será dado por y mais e e B será dado por menos x menos y mais 2e. Nós temos, então, preste atenção nesse detalhe, que qualquer vetor do R3 é escrito como combinação linear dos três vetores dados. Bastando para isso, fazer a escolha do A igual a x mais 2y menos e, escolhendo B para ser menos x menos y mais 2e, e escolhendo C para ser menos y mais z. Esses valores foram calculados anteriormente. Com isso, garantimos também a segunda condição, que é o conjunto B sendo um conjunto gerador do R3. Segue, então, de A, onde mostramos que o conjunto é LI, e de B, onde mostramos que ele gera, que o conjunto beta é, então, uma base para R3. Senhores, com isso nós vemos que as coisas começam a ficar interessantes. Acabamos de mostrar que aquele conjunto beta é uma base de R3. Só que você sabe, desde a geometria analítica,
que esse conjunto aqui, formado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, também é uma base de R3. Inclusive, essa daqui é uma base famosa, é a chamada base canônica, formada pelos vetores I, J e K. O que acontece aqui é o seguinte, nós tínhamos aquela base, e aquela base formava um sistema de coordenadas. Agora, eu posso constituir uma outra base, que aqui é a base canônica, e então teremos um novo sistema de coordenadas. O que acontece, então, é que eu posso escolher vetores diferentes de modo a montar uma infinidade de sistemas de coordenadas. Ou seja, existe uma infinidade de bases para o mesmo espaço vetorial, nesse caso R3. Bom, vamos aqui a algumas observações. A primeira delas já foi comentada, que a base C é chamada base canônica, formada pelos vetores I, J e K. E a segunda é que o espaço vetorial admite uma infinidade de bases. Agora vamos ficar bem atento para o conceito de coordenadas. Notem que, a depender da base escolhida, a forma de se escrever o mesmo vetor difere uma da outra. Perceberam isso? Veja só, olha como eu escrevo o vetor 1, 2, 3 como combinação linear dos vetores I, J, K. Perceba as escolhas dos escalares 1, 2 e 3, não é? Por outro lado, se eu pego o vetor 1, 2, 3 e agora escrevo a partir dos vetores da base beta, que foi a base do primeiro exemplo, nós calculamos que os escalares são outros. O que concluímos aqui é que, a depender da base escolhida, esses escalares são diferentes. E esses escalares caracterizam as coordenadas do vetor na base. Vamos explicar melhor. Quando escrevemos 1, 2, 3 na base canônica, quais são os escalares que aparecem? O 1, o 2 e o 3. Portanto, esse vetor é escrito a partir das coordenadas 1, 2, 3, quando eu considero a base canônica. Porém, quando eu considero os vetores da base beta, os escalares são outros, menos 1, 3 e 1. Portanto, este vetor 1, 2, 3, escrito na base beta, tem coordenadas menos 1, 3 e 1. Por isso que é importante você ter uma decomposição única, para que eu consiga, então, definir um conjunto de coordenadas. Todas as bases de um espaço vetorial possuem a mesma quantidade de vetores. Vocês notaram que tanto a base beta como a base canônica possuem 3 vetores? Qualquer outra base que eu escolher para o R3 também será constituída de 3 vetores. Há uma invariância no número de vetores. E a partir daí, nós temos um novo conceito, que é o conceito de dimensão de um espaço vetorial. Então, vamos a ela. Se V é um espaço vetorial, dizemos que V tem dimensão finita se V tem uma base com N vetores. E denota-se que a dimensão de V é N. Ou seja, o R3 admite uma base com 3 vetores. E isso é invariável. Logo, a dimensão do R3 é 3. Se estivéssemos trabalhando com R2, precisaríamos apenas de uma base de 2 vetores. Dessa forma, a dimensão do R2 é 2. Se estivermos trabalhando com o espaço das matrizes 2 por 2, precisaríamos de 4 vetores. Dessa forma, esse espaço das matrizes 2 por 2 tem dimensão 4. Perceberam então o que é a dimensão de um espaço vetorial? Nada mais é do que o número de vetores que constitui a sua base. Vamos para frente, estou me empolgando, o assunto está ficando interessante. Vamos fazer agora algumas propriedades do conceito de base. Tá? Pega aqui o conjunto A formado por N vetores. Considere que ele é uma base do espaço vetorial V. Então, todo conjunto com mais de N vetores será linearmente dependente. Pessoal, base é um conjunto mínimo
ao qual nós conseguimos dar conta do recado. Dessa forma, qualquer outro vetor a mais é desnecessário. Tá? Considera que o exemplo, nós temos A formado pela base canônica do R2. Então, este outro conjunto aqui, que eu obtenho acrescentando um vetor 2, 3, forma um conjunto B, que é linearmente dependente. Está claro isso para vocês? Se não, vejamos. Lembra do teorema da aula passada, onde foi dito que quando um vetor é escrito como combinação linear dos demais, aquele conjunto é linearmente dependente? Pois é, aquilo está sendo repetido aqui, dito de uma outra maneira. Perceba que 1001 é uma base. Se é uma base, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear deles, pelo conceito de base que acabamos de ver. Em particular, esse vetor pode ser escrito. Resgate, então, o teorema anterior e conclua, então, que o conjunto é linearmente dependente. Por quê? Porque este vetor é uma combinação linear dos dois vetores dados. Vamos, então, para a próxima observação. Todo espaço vetorial que não possui uma base tem dimensão zero, ou seja, a dimensão de V é zero. Essa observação se aplica ao subespaço vetorial formado apenas pelo vetor nulo. Parece mentira, mas esse conjunto aqui, ele é sim um subespaço vetorial. Vamos então à terceira propriedade. Se V é um espaço vetorial e W é um subespaço de V, então a dimensão do subespaço é menor ou igual à dimensão do espaço. Agora, se porventura as dimensões forem iguais, é porque o espaço é igual ao subespaço. Vocês estão conscientes que um subespaço é um subconjunto de um espaço vetorial. Então, é óbvio que a dimensão do subespaço é menor ou igual que a dimensão do espaço. Porém, se nós conseguirmos que o subespaço tenha dimensão igual à do espaço, então, neste caso, o subespaço será igual ao espaço. Tá? Vamos dar um exemplo, então, que vai mostrar que a dimensão do subespaço vai ser menor do que a dimensão do espaço. Para isso, eu considero W, um subespaço do R3, escrito a partir dessa equação, que é a equação de um plano. Então, nós temos W como um plano do R3. O que vamos mostrar agora é que esse conjunto aqui, que já sabemos ser LI, porque os vetores não são paralelos, se eu mostrar que ele também gera o espaço W, então B será uma base para o subespaço W. Decorre daí que sua dimensão é 2, nós podemos concluir que essa dimensão é menor do que a dimensão do R3, que é 3. Então, partimos nessa empreitada com o objetivo de mostrar que esse conjunto gera todo aquele plano que está lá descrito no conjunto W. Para isso, nós iremos formar todas as combinações lineares possíveis com esses vetores. E precisamos ver quais são as condições sobre esse x e yz para que ele esteja no subespaço gerado pelos dois vetores. Dessa igualdade surge esse sistema, que iremos resolver por escalonamento. Para isso, eu coloco então a matriz completa desse sistema. Vamos então colocando os coeficientes lá na matriz. Vamos lá. Menos 1, 1 e x. Aqui estão, menos 1, 1 e x. 3 menos 2y. 3 menos 2y. Vamos lá fazer a chamada. Menos 1, 4 e z. Todos presentes na terceira linha da matriz. Agora nós iremos operar objetivando o escalonamento, que é quando vão aparecer esses zeros nas entradas das matrizes, tornando o sistema mais simples, mais fácil de ser resolvido. Tá? Então, nosso objetivo vai ser eliminar o 3 e vai ser eliminar o menos 1. Para eliminar esse 3, eu vou multiplicar a primeira linha, que eu chamo de L1, né? Multiplicar a primeira linha por 3 e somar com a segunda, e substituir no lugar a segunda linha. Tá? Multiplicando essa linha por 3, vai ficar menos 3, 3 e 3x. Então, menos 3 com 3 dá 0, 3 menos 2 dá 1, e 3x mais y, aqui está, 3x mais y.
Depois eu posso subtrair a terceira linha da primeira. Vamos lá, L3 menos L1. Ó, menos 1 menos o menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0. Depois, 4 menos 1 é 3. Z menos X. Z menos X, aqui está indicado. Bom? O próximo passo é multiplicar a linha 2 por 3 e subtrair da linha 3. E o resultado colocar aqui na nova linha 3. Então vamos lá. 3 vezes 0 é 0, menos 0, continua sendo 0. Aqui está. 3 vezes 1 é 3, menos 3 dá 0. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos o menos 1 dá 10x. 3 vezes y, aqui está. E menos z, aqui está. Lembrando que essa linha é menos essa, por isso que apareceu menos z. Agora nós temos a matriz já escalonada e surge um novo sistema. E notem que esse sistema só poderá ter sentido se 10x mais 3y menos z for igual a 0. Portanto, o subespaço gerado por esses dois vetores é um conjunto onde x, y, z são tais que 10x mais 3y menos z é igual a 0. Que não, por coincidência, é justamente o que define o conjunto W. Segue daí que isso é uma base e, consequentemente, a dimensão de W é menor do que 3, que é a dimensão do R3. Ok? Vamos em frente. Observação 4. Qualquer conjunto de vetores LI de um espaço vetorial V pode ser completado até formar uma base. Esse teorema é de grande importância. Dentro da matemática, nós usamos bastante o processo de completar uma base. Imagina que eu quero formar o R3, tá certo? Esse vetor forma todo o R3? Não, não forma, né? Forma apenas uma reta. Juntando com esse outro, obviamente eu tenho que escolher o segundo vetor não paralelo ao primeiro, tá? Porque se eu tivesse escolhido ele paralelo, eu continuaria com a mesma reta. Então nós escolhemos um vetor LI para colocar aqui e gerar um plano. Já gerou todo o espaço? Não. Eu preciso então de um novo vetor. O novo vetor pode ser LD e continuar no espaço gerado aqui pelo azul e pelo laranja? Também não. Ele tem que estar fora desse plano. Agora sim, 3 vetores LI formam o nosso espaço. Então esse é o raciocínio utilizado para se obter uma base. É ir juntando vetores LI até completar o espaço. Tá? Olha o exemplo, esse exemplo é trabalhoso. Vamos exibir uma base para o R4. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escolher o ponto de partida, o nosso vetor que eu estou chamando de V1. Lembrando que eu preciso escolher 4 vetores LI. Aqui está o primeiro. O segundo vetor não pode ser paralelo ao V1. Porque se for paralelo ao V1, eu tenho uma única direção. Tá? Então eu tenho que escolher ele não paralelo. E aqui eu escolhi um V2 que não é paralelo. Note, o V2 não é múltiplo do V1, de forma nenhuma. Né? Por que ele não é? Porque ele mantém igual as 3 primeiras componentes e ele muda a última. O próximo passo agora é escolher o terceiro vetor. E para isso, eu tenho que escolher um vetor que não esteja no plano gerado por V1 e V2. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu faço o seguinte, eu descubro qual é o plano gerado por V1 e V2 e, de propósito, pego um cara que esteja fora desse plano. Tá? Para isso, vamos fazer o seguinte, pegamos aqui o vetor V1, pegamos o vetor V2, e aí eu irei montar o conjunto dos vetores de R4 a partir de todas as combinações lineares possíveis. Vocês já estão careca de saber que isso aqui vai gerar um sistema, eis o sistema gerado. Tá? Eu peço que vocês pausem o vídeo se necessário e abram essas contas. Nós temos esse sistema que nós iremos então escalonar. Aqui está a forma escalonada do sistema. Esse sistema mais simples
é dado por a mais b igual a x, 0 igual a x menos y, 0 igual a z e 2b igual a x mais t. Então, decorre daqui que x é igual a y. Aqui também nasce a condição de que z tenha que ser 0. Portanto, essas são as duas únicas restrições para o nosso sistema. Daqui decorre, então, que o subespaço gerado por esses dois carinhas aqui são tais que a coordenada z tem que ser 0 e a coordenada x menos y tem que ser igual a 0. Ou seja, x deve ser igual a y. Portanto, o subespaço gerado por os dois vetores é o conjunto de todos os vetores do R4, tal que x é igual a y e z é igual a 0. Tá bom? Então, são os vetores nessa forma. Ó. A componente y aqui está sendo igual à componente x. E a componente z está sendo igual a 0. E o x e o t estão livres para serem quem eles quiserem. Estão livres para percorrer o conjunto dos números reais. Tá bom? Então, o subespaço gerado por esses dois vetores tem que ter essa cara. Você ainda lembra do que a gente está fazendo? Nós estamos escolhendo vetores LI. E estamos agora buscando um terceiro vetor que seja fora dessa combinação linear. Basta que eu negue qualquer uma dessas imposições aqui. Vamos ver o que eu escolhi? Agora basta escolher V não pertencente ao subespaço. Notem que eu escolhi esse vetor, V3. Poderia ser qualquer outro, mas eu escolhi esse. Escolhi por que eu escolhi? Lembra que na condição a primeira componente tem que ser igual à segunda? Aqui eu escolhi de propósito um que a primeira componente é diferente da segunda. Portanto, esse vetor V3 não está no subespaço gerado por V1 e V2. Então, agora nós já temos 3 vetores. Tá? Temos 3 vetores LI. Está faltando só mais um, porque o espaço é de dimensão 4. Tá bom? Então, agora nós iremos repetir os mesmos passos. Encontraremos o subespaço gerado pelos 3, tá bom? Que é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis. Daqui decorre um sistema. Esse sistema é escalonado, gerando um sistema mais simples. E aí se pergunta, qual é a restrição para que esse sistema aqui seja possível? A única restrição é que o z seja igual a 0. Então, dessa forma, nós temos que o conjunto gerado pelos vetores V1, V2 e V3 tem a coordenada z igual a 0. Basta que eu escolha agora um vetor que esteja fora desse subespaço para que ele seja LI e assim possamos completar a nossa base. Então, se eu quiser escolher um vetor de fora, basta eu escolher um que tenha a terceira componente diferente de 0. E aqui eu escolho o vetor 1, menos 1, 3, terceira componente diferente de 0, e 1. Pronto, esse vetor está fora do subespaço gerado pelos 3 vetores. Dessa forma, nós temos um conjunto de 4 vetores linearmente independente. E, portanto, conseguimos com sucesso exibir uma base para o R4. Professor, você poderia ter escolhido a base canônica. Poderia, mas seria um trabalho muito sem graça. Tá bom? Ok. Com isso, nós terminamos a nossa aula. Reconheço que foi cansativo, né? Mas eu sei também que é necessário que a gente faça isso de uma maneira bem tranquila. Então, abra todas essas contas que estão aí, desenvolvam todos esses raciocínios. E quando forem fazer os exercícios, estejam com toda essa teoria na ponta da língua ou na ponta da caneta e do lápis. Um forte abraço para vocês e até a próxima.